Gente, está chegando a primavera e com ela as flores, o quentinho e uma doença chatésima. Eu vou falar dessa doença, mas vou dar uma dica muito boa para que ela melhore rapidamente. Então aproveita essas boas informações, assina o canal, curte o vídeo e compartilhe com outras pessoas, porque essa doença vai se espalhar nas próximas semanas por aí. A doença mão-pé-boca é uma infecção viral contagiosa que causa febre e lesões na boca, nas mãos e nos pés, e também em outras partes do corpo. E eu estou começando a ver os primeiros casos aqui já. É uma doença leve, que se resolve em 7 a 10 dias, mas que pode ser muito chata e sofrida para a criança, dependendo do caso. Ela afeta principalmente bebês e crianças menores de 2 a 3 anos, mas pode ocorrer em qualquer idade. Os surtos são mais comuns na primavera e no verão. Ela é autolimitada e raramente causa complicações, mas é altamente contagiosa e os surtos ocorrem principalmente em creches e escolas. Ela pode ser causada por diferentes tipos de vírus, por isso uma pessoa pode pegar mais de uma vez, então atenção. O contágio, gente, se dá pela saliva, pela tosse, pelo líquido das lesões, então pelo toque na pele da criança e por superfícies contaminadas também. Brinquedos, por exemplo, e pelas fezes. As fezes podem transmitir durante várias semanas, inclusive, então é preciso cuidado. A doença geralmente começa com uma febrinha, a perda de apetite, às vezes uma dor de garganta leve, enfim, sintomas de uma gripe comum. Já no segundo ou terceiro dia aparecem as primeiras lesões. Essas são bolinhas pequenininhas, que aparecem geralmente em torno da boca e elas podem aparecer na palma das mãos e na planta dos pés, o que é bastante sugestivo dessa doença. Muitas vezes também aparecem as lesões dentro da boca, que se transformam em pequenas úlceras, e essa é a parte chata da doença, porque isso pode doer muito e dificultar a alimentação do bebê ou da criança maior, que às vezes não consegue nem beber água ou mamar. Essas bolhas na pele duram um pouquinho, mas rapidamente se rompem, drenam uma pequena quantidade de líquido e logo vai se transformando numa casquinha. Entre o terceiro e o quinto dia, a febre já começa a melhorar, às vezes a erupção começa a se espalhar pelas pernas e pelos braços também, mas a febre já começa a se atenuar, mas nessa fase a dor na boca pode estar muito sofrida. Entre o quinto e o oitavo dia, geralmente a criança já está bem, sem febre, as bolinhas vão secando, o apetite vai voltando e uma boa disposição também. E a criança já pode voltar para a escola em geral. E olha, não é preciso colher nenhum exame, quase nunca. O médico faz o diagnóstico pelo quadro clínico. A doença é leve, as complicações são muito raras. A complicação mais comum é a infecção das lesões de pele. Quando a gente não cuida bem, elas acabam se contaminando, pode aparecer pus, elas viram pústulas, e nesse caso é preciso tratar com antibiótico, mas o médico é que vai saber. As lesões, mesmo quando ficam muito extensas, não deixam cicatriz, então não se preocupe com isso. Cicatriz só aparece se há infecção. O tratamento é à base de analgésicos e de hidratação. Com as lesões na boca, se a criança não consegue mamar, beber água, se alimentando muito mal, ela pode desidratar, e por isso é importante oferecer líquidos o tempo todo. Água, soro caseiro, soro de farmácia, suquinhos diluídos, água de coco, tudo isso pode ajudar. Mas também é importante que ela consuma sal, então a gente tem que oferecer uma sopa, um purê. Ofereça os alimentos frios, a comida quente pode piorar a dor. E para dor, a gente pode usar qualquer analgésico tradicional, ibuprofeno, dipirona, paracetamol, o médico vai decidir com você. Para pele, só água e sabão suave, gente, e roupa folgada para não machucar a criança. E aqui, a dica preciosa, muito importante. O segredo da melhora dessa doença muitas vezes está no consultório do dentista. O tratamento com lasers de baixa intensidade, que é oferecido por muitos odontopediatras, reduz bastante a dor. E muitas vezes a criança volta a beber e comer imediatamente. Às vezes é necessário mais de uma aplicação. E nem sempre funciona, mas com a maioria das crianças sim. E é uma maravilha, porque ela resolve o principal problema da criança, que é a dor. A doença costuma passar em uma semana e não deixa sequelas, como eu disse. Depois de uma semana, sem febre, com as bolinhas secas, ela pode voltar à escola. Antes disso, é proibido mandar a criança para a escola, mesmo sem febre. Se ela tiver com as lesões ativas, se não tiver virado casquinha, algumas dessas bolinhas, não mande, porque a doença se transmite com muita facilidade. Ela é altamente contagiosa. Então tem que esperar essa semaninha. A doença acontece em surtos de creche. Você não quer causar um surto na turminha do seu filho, né? Na creche é importante que todo mundo lave bem as mãos, atendentes, professoras, com água e sabão, daquele jeito que a gente aprendeu na pandemia,
E, especialmente as maiores, também é importante ensinar a lavar a mão corretamente. O cuidado com as fezes precisa ser mantido aí por 3 ou 4 semanas. Sempre que você trocar uma fralda, lave bem as mãos. E as unhas da criança podem cair depois de 3 semanas a um mês, mais ou menos, mas elas voltam a crescer normalmente, não se assuste. Pode ocorrer também uma descamaçãozinha na ponta dos dedos, dos pés e das mãos. E olha, é raro sim, mas adultos podem pegar das crianças, especialmente os que não tiveram nenhum episódio na vida. Então se cuide.